Independente de você gostar ou não, a série Uncharted é um sucesso, vendendo mais de 40 milhões de cópias até hoje. Mas no meio desses jogos da série Uncharted, existe um jogo para PS Vita que é esquecido por muitos, incluindo a própria Sony. Meu nome é Michel e hoje vamos falar sobre como a Bend Studio criou Uncharted Golden Abyss. O trabalho conceitual para Golden Abyss começou em 2008, quando a Sony pediu à Bend Studio para desenvolver um novo Uncharted como um título de lançamento do PlayStation Vita, que sairia no final de 2011. A Bend Studio hoje em dia é mais conhecida pelo jogo Days Gone, mas o estúdio foi responsável pela clássica série Siphon Filter, que teve jogos para PS1, PS2 e PSP, além de terem feito o Resistance Retribution de PSP. Resistance, que para quem não sabe, era uma franquia FPS exclusiva de PS3 feita pela Insomniac Games. Então, como a Bend Studio já tinha experiência em consoles portáteis e já tinha feito um jogo spin-off de uma franquia importante para a Sony como Resistance, a escolha da Sony de pedir a Bend Studio para fazer um Uncharted para a PS Vita foi bem natural. O desafio para a Bend Studio era grande. Eles tinham que fazer um jogo de lançamento de console, eles precisavam fazer um jogo que usasse todo o poder do PS Vita e suas ferramentas, precisavam fazer um Uncharted que honrasse a série e eles precisavam descobrir primeiramente como trabalhar com todas essas coisas que eram novas para eles. O desenvolvimento do jogo foi na maior parte do tempo feito com PS3, isso porque como o PS Vita estava em desenvolvimento, os desenvolvedores não sabiam exatamente como seria o hardware final do portátil. Por isso, para eles não perderem tempo, eles usaram um console de mesa da Sony para desenvolver o jogo. O fato de eles terem usado o PS3 para desenvolver o jogo foi uma ótima ideia, porque isso permitiu que eles criassem uma engine nova para usar todo o poder possível do PS Vita quando ele fosse lançado. E conforme a Sony ia disponibilizando versões de protótipos do PS Vita para a Bend, eles conseguiam saber como o jogo se portaria nele e conseguiam fazer os ajustes necessários mesmo com ele sendo feito no PS3. Eles desenvolveram o jogo no PS3 até 2011, quando eles mudaram o desenvolvimento total do jogo para o PS Vita, que naquela época eles já sabiam qual seria o hardware final dele, até porque o Vita sairia no final de 2011. O principal fator de um jogo Uncharted é a narrativa, e com Golden Abyss não seria diferente. A equipe da Bend demorou um pouco para conseguir achar a história que eles queriam contar, mas quando conseguiram criá-la, ela direcionou todo o desenvolvimento do jogo, já que eles escolheram separar a narrativa da jogabilidade, podendo assim trabalhar em cada um desses aspectos individualmente. Com uma data limite já estabelecida para lançar o jogo, que sairia junto do PS Vita, a Bend resolveu fixar logo a história do jogo, estabelecendo logo no início do desenvolvimento qual seria o início, meio e fim da história, deixando somente os intervalos entre essas partes à disposição da equipe, para criar à vontade sem restrição adicional, desde que nenhuma dessas adições mudassem as partes principais já fixadas da história principal. O fato dos pontos principais da história já estarem bem estabelecidos e fixados desde o início do desenvolvimento ajudou a equipe a criar muitas fases do jogo, já que não teria o perigo desse trabalho acabar sendo descartado por alguma mudança na história principal do jogo. Por exemplo, desde o início do desenvolvimento de fato do jogo, todos sabiam que teria uma floresta no jogo. Então todo o trabalho feito para criar esse ambiente estava seguro de qualquer mudança que ocorresse durante o desenvolvimento do jogo. A história principal fixada desde o começo também ajudou muito do pessoal terceirizado a trabalhar no desenvolvimento do jogo. Com isso, coisas como captura de movimento, captura de áudio, trilha sonora e animação ficaram muito mais fáceis de serem feitas. A Bend não ficou inteiramente sozinha, como eu disse, recebendo ajuda também da Naughty Dog, com a Amy Hennig, escritora e diretora criativa da série Uncharted na época, auxiliando o elenco de atores, lendo cada página de roteiro, oferecendo conselhos, sugestões e revisões para a equipe da Bend. Além disso, a equipe de design e engenharia da Naughty Dog estava à disposição durante todo o projeto para responder perguntas da equipe da Bend. A Bend também foi autorizada a usar o estúdio de mocap da Naughty Dog, e também tiveram acesso ao código-fonte dos Uncharted da Naughty Dog para usar como modelo para o Golden Abyss, e tiveram acesso também às imensas bibliotecas de textura e animação da Naughty Dog para tornar Golden Abyss
o mais autenticamente Uncharted possível. A Band começou a trabalhar nas primeiras ideias da história por volta de 2009. A primeira versão do jogo era uma história de origem de Drake, que começava com ele como um jovem desistente aplicando golpes em um campus universitários. Ele conheceria e se apaixonaria por uma ambiciosa estudante de pós-graduação que foi enganada em uma descoberta importante no Grand Canyon. Essa personagem acabaria evoluindo depois para Chase. A história envolvia roubo de túmulos em Mesa Verde, templos perdidos nos pântanos da Louisiana, um assalto ao museu durante o furacão em Nova Orleans e uma perseguição de barco pelo Grand Canyon. A Band passou alguns meses trabalhando nesse conceito, trabalhando em roteiros e arte conceitual, antes de descartá-lo. Os problemas dessas versões eram variados. O primeiro problema: a Naughty Dog não estava totalmente confortável com a Band preenchendo tanto da história de fundo de Drake, já que na época eles não sabiam que a Naughty Dog levaria a origem de Drake em uma direção completamente diferente em Uncharted 3. Segundo problema: os locais do sudoeste americano não foram considerados Uncharted o suficiente. E uma preocupação menor era que o cenário de Drake lutando contra um exército de bandidos em uma Nova Orleans devastada por furacões era talvez um pouco insensível, segundo os desenvolvedores. A segunda versão do jogo era mais ambiciosa. Essa versão tinha muitos dos locais que iriam aparecer na versão final, mas aqui eles decidiram que o Uncharted de PS Vita deveria ser completamente diferente das versões de console. Então, eles decidiram fazer de Golden Abyss um jogo de mundo aberto baseado em hub. A ideia era que Drake fosse contratado por uma mulher rica para completar a pesquisa de seu marido falecido sobre a cidade perdida de Kivra. Essa versão teria um mundo aberto onde o jogador poderia se mover para frente e para trás entre o seu acampamento, onde o jogador poderia interagir com Helena e Sully, e teria vários locais de ruínas onde você poderia competir por artefatos lutando contra outros mercenários e bandidos locais. A Band passou novamente alguns meses nessa ideia, completando artes conceituais e protótipos. No entanto, a Amy Hennig apontou que não era característico de Drake ser um mercenário de aluguel tão descarado. Ele não perseguiria algo simplesmente porque estava sendo pago para isso, e teria que estar investido no mistério de uma forma pessoal, ou a história não seria Uncharted. Mais importante que isso, a Band percebeu que transformar Uncharted em um jogo de mundo aberto baseado em hub poderia se desviar muito da forma estabelecida da série, e os jogadores poderiam não aceitar essas mudanças. Uma situação que a Band já tinha vivido com a série Siphon Filter produzida por eles. Eles também perceberam que já tinham problemas demais, e pensar em projetar um jogo de mundo aberto seria maluquice, já que eles tinham zero experiência em jogos de mundo aberto nessa época. Então, eles começaram de novo, salvando o máximo possível dos elementos dos rascunhos anteriores, passando todo o ano de 2010 iterando a história, com locais surgindo e desaparecendo, personagens foram sendo criados, iterados, revisados, descartados e muitas outras coisas. Eles terminaram a história completa que veríamos no jogo final só no final de 2010. Demorou esse tempo porque a Band demorou para entender o que significava um jogo Uncharted. Demorou para descobrir o estilo, o ritmo e tom dos personagens. E trabalhar na franquia, onde eles não estavam no controle dos destinos dos personagens principais, tornou desafiador criar conflitos e arcos de história convincentes. Com tudo isso, eles terminaram com a história que se passa alguns anos antes dos eventos de Uncharted 1, e acompanha Nathan Drake, que se junta à colega caçadora de tesouros Marisa Chase para achar a cidade perdida de Kivra, antes do vilão Roberto Guerro. Uma das coisas mais importantes durante o desenvolvimento de Golden Abyss foi o teste de foco, que seria como uma exibição teste de filme, onde você exibe o filme para um grupo de pessoas e recebe a opinião delas sobre o filme, e vê o que de ruim pode ser mudado e o que de bom pode ser mantido ou expandido. O teste de foco é basicamente isso, mas nesse caso, com o jogo. Então os desenvolvedores, antes de lançarem o jogo, criam uma versão jogável do início ao fim do jogo e colocam um grupo de pessoas para testar o jogo e darem sua opinião sobre história, jogabilidade, dificuldade e gráficos. A Band usava pouco esse tipo de teste, mas como a Naughty Dog costumava usá-lo nos Uncharted, a Band resolveu usar também. Isso ajudou muito a Band, já que com os testes entre os próprios desenvolvedores do jogo, o jogo não estava sendo muito bem recebido. Alguns dos problemas do jogo foram identificados por esses desenvolvedores, mas não todos. Então o teste de foco foi muito importante para a Band. Para o teste com os jogadores,
a Band implementou um sistema de métricas que coletava informações das sessões de teste do jogo, com que frequência os jogadores morriam, aonde morriam, quanto tempo eles passavam em cada nível, onde eles ficavam presos, quanto tempo durava uma sequência de combate, quanta munição eles usavam, e assim por diante. Essas métricas provaram ser inestimáveis para os desenvolvedores. Um dos problemas de Golden Abyss era que ele era grande demais. Nos primeiros testes da equipe, o jogo tinha 16 horas. Isso era muito mais do que o Siphon Filters e o Resistant PSP tinham de tempo de jogo. Por incrível que pareça, antes deles terem a confirmação das 16 horas de duração, eles estavam com medo de que Golden Abyss fosse curto demais. Essa confirmação de 16 horas ajudou eles a aliviarem essa preocupação. Com o teste de foco, eles descobriram que muito dessas 16 horas de duração era por culpa de problemas do jogo, como áreas onde o jogador ficava preso e perdido, e erros de sinalização de elementos de gameplay que deixavam os jogadores novamente perdidos. Com a equipe corrigindo esses problemas, a duração do jogo caiu para 10 a 12 horas de duração, o que deixava a experiência do jogo mais fluida e menos problemática e frustrante. Engraçado dessa situação da duração do jogo é que uma das alternativas que a Band estava pensando em usar para encurtar o jogo era cortar parte da história, principalmente a parte do Sully, mas a Amy Hennig convenceu eles a não cortar o Sully do jogo, avisando que o Sully é uma parte essencial de um jogo Uncharted. Se eles tivessem cortado o Sully do jogo, muita gente nem teria dado chance para ele. Outro problema que a Band encontrou durante o teste de foco foi a personagem Chase. Essa personagem, que foi criada pela Band para o Golden Abyss, foi odiada por todos os jogadores do teste de foco. O problema da Chase não era a captura de movimento, a atriz que fez a personagem, a animação dela ou qualquer coisa do tipo. O principal problema da Chase era que ela era mal escrita. No roteiro original, a Chase era aquela garotinha esperta e sarcástica, sempre com uma resposta afiada na ponta da língua. Além disso, a improvisação da atriz Christine Lakin acabou dando a ela um ar de pessoa meio revoltada, sempre querendo ser a diferentona da situação. A ideia da Band era que Drake sempre revidasse essas provocações da Chase, e a Band achou que os jogadores iriam adorar isso, mas eles não gostaram nem um pouco. A Amy Hennig bem que tinha avisado eles que criar uma personagem feminina nesse tipo de jogo era bem difícil, e que eles teriam que fazer um equilíbrio difícil entre a personagem ser forte demais e ser fraca demais. No teste, os jogadores chamavam Chase de fraca demais, chorona e cretina. A Band resolveu a parte cretina, tornando-a menos agressiva e crítica, fazendo com que ela fosse mais amigável. A parte chorona foi resolvido mudando muitos diálogos dela. Esses diálogos ruins e chatos dela, em sua maioria, aconteciam enquanto Drake estava em perigo, seja escalando algo ou no meio de um tiroteio. Então já dava para imaginar o quão chorona ela era toda vez que alguma coisa que o Drake estava escalando acabava caindo. A parte fraca demais da Chase também foi consertada. Antes, o jogo colocava ela em constante perigo para que o jogador a salvasse. Eles mudaram muito dessas partes para torná-la menos vítima e menos idiota. Com isso, Drake também acabou passando por mudanças no roteiro, já que no início era para ele reagir a Chase. Muitas vezes, ele reagia de maneira negativa a ela, o que também levava os jogadores a reagir de maneira negativa com a personagem também. Então eles mudaram o roteiro para que o Drake reagisse de maneira mais positiva com a Chase. Devido à história principal já fixada como dito anteriormente, essas mudanças nos personagens foram bem simples de serem implementadas, sendo implementadas apenas com novas gravações e diálogos, sem precisar mexer em nada mais que isso. Alguns ainda não gostam da Chase, mesmo depois dessas mudanças, mas é fato que ela está mais bem feita com essas mudanças do que estava antes. O teste de foco também mostrou que o início do jogo era lento demais. Originalmente, o jogo abria com o capítulo 2, a cena em que Dante e Drake colocam suas mochilas e seguem pela trilha até a ponte de corda. A Band escolheu essa abertura discreta e voltada para os personagens deliberadamente, sabendo que seria difícil competir com a escalada cinematográfica e vertical de um desastre de trem como a abertura de Uncharted 2. A Band passou semanas polindo o capítulo 2, até que o diálogo chegou no ponto certo, e a sequência de abertura estava como eles queriam. Havia muita travessia, muitos quebra-cabeças e muita conversa. Os jogadores do teste gostaram de tudo isso, mas eles reclamaram que a abertura foi muito lenta, porque eles não conseguiram disparar o primeiro tiro até os 35 minutos de jogo. Então,
eles adicionaram um capítulo de prólogo ao jogo. Mas embora a nova abertura tenha melhorado o ritmo ao começar o jogo com uma ação maior, ela prejudicou a apresentação geral do jogo, porque a cutscene inicial foi feita com baixo orçamento, diálogos fracos e sem nenhum polimento digno de uma abertura de Uncharted. Isso aconteceu porque essa cena nunca foi pensada como abertura do jogo, e sim pensada apenas como uma cena curta durante o jogo para mascarar o loading dos mapas. A Band não queria começar o jogo desse jeito, mas não havia tempo ou orçamento para substituí-lo por algo melhor. No final, essa mudança sozinha não adiantou, e a Band teve que adicionar combate ao capítulo 2 de qualquer jeito. Outra coisa que foi mudada por causa do teste de foco foi o final do jogo. No final original, depois de você resolver todos os problemas com o vilão, Drake teria que ajudar a Chase a escapar de uma caverna em ruínas, até finalmente achar a saída. Mas os jogadores do teste reclamaram do final, dizendo que era muito lento e anticlimático. A Band então percebeu com isso que uma vez que os jogadores resolveram toda a história e derrotaram o vilão no final, emocionalmente eles estavam fartos do jogo. Mais gameplay, não importa o quão legal e épica fosse, era um trabalho inútil. Então, eles cortaram a parte de gameplay de fuga do capítulo final. Por isso, assim que o jogador derrota o vilão, ele é jogado direto para a cutscene final. Uma das reclamações dos jogadores, quando Golden Abyss foi lançado, foi a obrigação de usar recursos de toque na tela do Vita em certas partes do jogo, principalmente no combate corpo a corpo, onde era obrigatório usar isso. Na maior parte das outras coisas, como escalada, sistema de tiro, também tinham essas integrações com esses recursos de toque do Vita, mas eles eram todos opcionais. Já no caso do combate corpo a corpo, não. O que foi uma decisão bem errada da Band. Se você deixou esse recurso opcional em todas as outras partes, deveria ter deixado opcional aqui também. No final, Uncharted Golden Abyss foi bem sucedido. O jogo vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, e no final de 2012, Golden Abyss foi dado no primeiro mês da PS Plus do Vita. Infelizmente, ele continua preso no PS Vita, já que a Sony não incluiu ele no Nathan Drake Collection de PS4, por pura preguiça, não cai em outro papo. E dificilmente veremos uma remasterização dele. Acho que é mais fácil vermos um remake. A Sony já estava com alguns planos de fazer remake dos Uncharted, podia começar por esse, já que seria novo para muita gente que nem sabe que esse jogo existe. Jogos que são lançados junto com os consoles, geralmente definem e mostram para os jogadores o que esperar deste console ao longo dos anos. Uncharted Golden Abyss poderia ser a única chance para sempre da Band Studio trabalhar em um título de lançamento de console, um título que poderia definir esse console pelos próximos anos. Chances como essa só aparecem uma vez na carreira dos desenvolvedores, e aqui a Band foi muito bem sucedida, porque todos que olham para o PS Vita, mesmo que sejam poucas pessoas e 10 anos depois, eles sempre se lembram do Uncharted Golden Abyss, e todos ficam imaginando quais jogos poderiam ter sido feitos para o PS Vita se ele fosse um sucesso. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com Cristo sempre e até a próxima.